Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de me apresentar e entrarmos no tema, sempre que estou aqui na Canção Nova, eu não posso deixar de fazer uma saudação muito especial ao presidente da Canção Nova, nosso querido amigo Padre Wagner, e também aos nossos queridos Eto e Luzia Santiago, e uma saudação para o céu, para o nosso querido, amado e saudoso Monsenhor Jonas Habib. Uma salva de palmas para o nosso querido Padre Jonas. Se você não teve oportunidade ainda, lá embaixo do santuário Pai das Misericórdias está o túmulo do Padre Jonas. É um lugar de bênção e de graças. Ele no céu está trabalhando muito. Então, se você não passou por lá, depois dá uma passadinha. Peça a intercessão do nosso querido Padre Jonas pela sua vida e pela sua família. Bem, eu sou o Ítalo Fazanella, fundador da comunidade Sagrada Família de São Paulo, capital. Hoje tenho comigo aqui o Mauro, um dos nossos cofundadores. Nossa comunidade tem 31 anos de fundação e o nosso carisma é ser família, comunidade de amor. Nossa missão, evangelizar e resgatar a família. Sou casado há quase 37 anos com a Rosana, minha querida esposa. Deixo um grande beijo para ela, que está acompanhando em casa. Temos 6 filhos, 4 na terra, 2 no céu. Perdemos 2 durante a gravidez e a vida humana. Nós nunca podemos desprezar a vida humana, em qualquer das suas fases, desde a concepção. Temos 2 filhos casados, os mais velhos são casados, deram grandes presentes para nós, que são nossos netos. Hoje são 9 netos, tem 3 já no céu e são 6 na terra. O mais velho com 8 anos, o mais novinho com 1 ano e meio. E a semana que vem, sábado, a terceira filha casa, né? Então estamos aí na expectativa do casamento de mais uma filha, a Miriam e o Natan. Deus os abençoe. Este ano, com a graça de Deus, eu e a Rosana completamos 40 anos de namoro, né? Quem já é casado aqui? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Tem alguns. Tem alguém que está noivo? Namorando? Encalhado alguém? Eita, é a maioria. Nós vamos ter que pedir socorro para Santo Antônio hoje aqui, né? Padre Vitor, vamos precisar de uma intercessão forte aqui, hein? Mas de repente, o encalhado não é só para casar, né? Você pode ir para Shalom, ser padre ali junto com o Padre Vitor, né? Uma religiosa, enfim, uma celibatária na Lumen. Olha, que maravilha, né? Esta obra, é uma obra de luz, né? Essa obra Lumen. Acho que nós poderíamos dar, né, uma grande salva de palmas para essa maravilhosa obra, que é a obra Lumen, né? Quantas vidas resgatadas, louvado seja Deus. Eu não os conhecia, uma graça, Edwin, muito obrigado pelo convite. É uma graça conhecê-los, conhecer essa obra. Tem sido esse final de semana, esses 2 dias aqui, uma graça muito grande para nós, conhecendo este carisma. Que dom maravilhoso para a igreja. Mas como eu dizia, 40 anos de namoro, 40 anos do nosso batismo no Espírito Santo. Fomos batizados no Espírito Santo na nossa experiência de oração há 40 anos e isso transformou a nossa vida. A graça, a presença do Espírito Santo foi uma grande transformação na nossa vida. Eu creio que muitos de vocês, talvez você que está em casa também deve um dia ter experimentado. E se você não experimentou, hoje é o dia, não vamos deixar para amanhã. E ao final, nós vamos rezar clamando esta graça do Espírito Santo sobre esta família maravilhosa, sobre as nossas famílias, sobre cada um de nós, para que nós saiamos daqui hoje cheios do Espírito Santo. O tema que me foi colocado é "E a família como vai?". É tema deste meu livro, "E a família como vai?", que é uma parceria
da editora Sagrada Família com a editora Canção Nova. Foi um pedido aqui, feito pela Luzia Santiago. Ela me pediu este livro e nós fizemos em parceria. A Luzia fez o prefácio. Era o Padre Jonas a fazer o prefácio, mas ele já estava doente e não foi possível. Mas ele deu a bênção para esse livro, né, que se encontra nas lojas Canção Nova. O último livro abençoado pelo Padre Jonas. E a família, como vai? E é em cima desse tema que nós vamos desenvolver aqui hoje. O Papa João Paulo II, também conhecido por ele mesmo, né, ele revelou isso ao secretário dele, que ele gostaria de ser conhecido após a sua morte como Papa da Família. Ele mesmo disse para o secretário dele, hoje é o cardeal Stanislau de Vichy, foi secretário dele durante 40 anos, e num dos livros que esse secretário escreveu, depois da morte de João Paulo II, ele diz que o Papa confiou a ele, após a minha morte, eu quero ser conhecido como Papa da Família. Ele então, preocupado com a família, ele criou um organismo na igreja, lá em Roma, na Santa Sé, chamado na época Pontifício Conselho para a Família. Criou também um Instituto João Paulo II para estudos sobre o matrimônio e a família, porque o Papa, ele queria que a igreja se preocupasse com a família. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história, e na maioria das vezes uma história de dor, que começa lá na sua casa, lá na sua família, né? Eu também experimentei uma história de dor na minha família. E o Papa, preocupado, então, ele cria estes organismos para que a igreja pudesse ajudar as famílias. No ano que ele criou esses organismos, era 1981, um ano antes do início da minha conversão, que foi em 82. Ele estava com o discurso dele pronto, era uma daquelas audiências na Praça de São Pedro, quando o Papa, em cima do Papa Móvel, 13 de maio de 1981, ele está entrando na Praça de São Pedro, se escutam os disparos. O Papa foi atingido, um atentado, ele quase morreu, todos nós sabemos dessa história. Eu trago este fato para nós termos uma ideia da ira do maligno, do inimigo, do demônio, de Satanás, contra aqueles que fazem bem para a família. Naquele dia ele tentou matar o Papa da família. O Papa que estava anunciando dois organismos muito importantes para a igreja, que existem até hoje. O Pontifício Conselho para a Família, ele se juntou à Academia para a Vida e o antigo Pontifício Conselho para os Leigos. Hoje se chama assim, de Castério para os Leigos e para a Família. Família e a Vida. Então continua trabalhando a igreja pela família, pela vida. Vejam a ira do maligno contra a família. Contra a família. Hoje, duas grandes instituições são colunas que ainda sustentam alguns valores na sociedade. E essas colunas são a igreja e a família. E nós vamos perceber que são as duas instituições mais atacadas hoje. Mais atacadas. Você vê nos noticiários, você entra na internet, você vai ver, é ataque contra a família, é ataque contra a igreja, é perseguição contra cristão, é cristão que não pode rezar, é cristão sendo perseguido, é cristão sendo morto, são leis aprovadas contra a família, é o aborto que toda hora quer ser aprovado aqui no Brasil e em tantos outros lugares. Então, é tudo contra a vida e contra a família, e contra a igreja. Há uma estatística que mostra que no nosso tempo atual, como em nenhum outro tempo da história da humanidade, se mataram tantos cristãos, ou se matam tantos cristãos. A gente fala muito, e foi muito importante, os mártires dos primeiros séculos do cristianismo.
Porque o sangue dos mártires é fruto para o nascimento de novos cristãos. Mas no tempo atual, nunca se matou tantos cristãos. Nunca se perseguiu tantos cristãos como hoje. Então nós estamos, meus irmãos, num tempo desafiador para nós. Ou eu assumo a fé que um dia eu recebi, ou eu não vou ser nada. Ou pela fé eu assumo, ou o inimigo vai me derrotar. Só que nós estamos aqui para todos juntos proclamarmos essa grande verdade. Com Deus tem jeito. Vocês conseguem repetir comigo, mas bem forte. No 3, tá bom? 1, 2, 3. Com Deus tem jeito. Amém. Eu creio nisto. Você crê? Amém? É isto. Nós temos ainda ligado a essa questão da família. O Papa João Paulo II, quando cria o Pontifício Conselho para a Família, ele confia ao cardeal Caffarra, não era cardeal na época, já falecido, cardeal Caffarra, ele confia o Pontifício Conselho para a Família. Foi o primeiro prefeito desse dicastério, desse organismo. Aí o cardeal Caffarra, ele escreve uma carta para a irmã Lúcia, aquela vidente de Fátima, né? Em 1917, Nossa Senhora apareceu em Fátima, Portugal, para os 3 pastorinhos. Lúcia era um deles. Ela estava no Carmelo, no convento, monja de oração, né? Ele escreve uma carta pedindo oração por essa nova missão que o Papa estava confiando a ele. Ele não esperava a resposta, ele só pediu oração. Mas, para surpresa dele, Lúcia escreve uma carta em resposta à carta dele. E no final dessa carta, Lúcia diz assim: lembram? O atentado do Papa João Paulo II foi no dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 81, 13 de maio. Virá um momento em que o confronto decisivo entre Cristo e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Aqueles que trabalharem pelo matrimônio e pela família irão sofrer tribulações e perseguições. Mas, padre, não tenha medo, porque Nossa Senhora já lhe esmagou a cabeça de Satanás. Glória a Deus, aleluia. Vejam, é uma carta revelação de Lúcia. Leio novamente para vocês. Você que está em casa, presta atenção no que Lúcia escreveu e como que nós precisamos vigiar, como nós precisamos proteger a vida, o matrimônio e a família. Virá um momento em que o confronto decisivo, meus irmãos, é a batalha final. Nós estamos em batalha, nós estamos em uma guerra espiritual muito grande. Cada dia é uma batalha. Vocês sabem muito bem disso, é ou não é? Quanta coisa vocês passaram na vida de vocês, quantas lutas, quantas batalhas, e vocês estão aqui porque vocês são vitoriosos. Mas para continuar sendo vitorioso é cada dia. Cada dia uma batalha, mas Lúcia diz, mas vai vir a grande batalha final. E esse confronto decisivo entre Cristo e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Essa batalha não vai ser na sacristia das nossas igrejas, essa batalha é contra a família e contra o matrimônio. Porque ele sabe que se destruir a família, ele destrói tudo. Se ele destrói a família, ele vai tentar prejudicar e destruir a igreja. Ele vai destruir a sociedade, ele vai destruir os valores da sociedade. Por isso esta batalha contra a família. Aqueles que trabalharem pelo matrimônio e pela família irão sofrer tribulações e perseguições, mas não tenha medo, porque Nossa Senhora já
lhe esmagou a cabeça. Na palavra de Deus, em Jeremias, capítulo 8, versículo 11, eu gosto de atribuir esta palavra do profeta, né? Eu vejo que é uma queixa de Deus para o profeta, uma queixa de Deus para o profeta. Então, Jeremias 8, 11 diz assim: tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo, e dizem, vai tudo bem, quando vai tudo mal. Vou ler novamente. Tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo, e dizem, vai tudo bem, quando vai tudo mal. E eu gosto de aplicar, meus irmãos, esta palavra para a família. As feridas da família. Quantas feridas nós trazemos em nossas vidas, e eu tenho certeza que vocês que estão aqui na Canção Nova hoje, já foram curados de muitas feridas. Mas quantas feridas as famílias trazem, carregam? Feridas de abandono, feridas de violência, feridas de falta de perdão, feridas de separação. Eu venho de uma família de pais separados. Meus pais já são falecidos, mas de pais separados. Eu vivi a tristeza de ver meus pais se separando. Tive uma adolescência e uma juventude muito rebelde. Quantas feridas, abusos. Quantos abusos dentro de casa. Quantas feridas no corpo, no coração, na alma. Só que a palavra de Deus diz, tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo, e dizem, vai tudo bem, quando vai tudo mal. Então, o que nós precisamos, em primeiro lugar, meus irmãos? Ter a coragem de enfrentar as feridas. Nós não podemos fugir das nossas feridas, nós temos que enfrentá-las e tratar como se deve. São muitas ameaças contra a família hoje. Padre Jonas, aqui, quantas e quantas vezes durante anos ele denunciou o que viria, que era a chamada nova era, com seus contravalores. Hoje o nome nova era mudou, eles chamam de nova ordem mundial. Nova ordem mundial, que vem com as suas ideologias, ideologia de gênero e tantas outras coisas, que vem destruindo a vida de muitos jovens, de muitas famílias, de muitos casais. Vem causando muitas feridas. E às vezes, essas feridas, como disse, são causadas dentro de casa. Mas nós precisamos ter essa coragem de enfrentar essas feridas, coragem de não escondê-las. Às vezes a gente diz assim, tem um termo, né? Que a gente diz assim, o meu passado, eu coloquei uma pedra sobre o passado. Tudo que você põe uma pedra em cima, por baixo vai apodrecer. Nós não podemos, não, eu pus uma pedra no passado. Não, você precisa enfrentá-lo. Padre Vitor da Shalom está aqui, a Emir, nossa querida Emir Nogueira, fio de ouro. Né? No começo do fio de ouro ela diz, nós precisamos descongelar o rio da nossa vida. Temos que ter essa coragem de descongelar o rio da nossa vida, assumir o nosso passado, tomar posse do nosso presente com Deus, porque com Deus tem jeito, e na mão de Deus o nosso futuro estará garantido. Quando o Paulinho, nosso segundo filho, hoje está com 32 para 33 anos, ele tinha um ano e meio, a Regina estava um pouquinho mais velha, a Regina tem 34. Eu lembro assim dessa fase deles, os dois pequenininhos, a minha esposa Rosana começou a passar mal. Isso era 1993, se não me engano.
Paulinho, 6 meses, né, de vida, ainda mamando no peito, enfim. A Rosana começou a passar mal, muito mal. E nós levamos ela para o hospital, minha esposa. E ali os médicos examinaram e, em princípio, identificaram uma infecção intestinal. Internaram a Rosana para tratar daquela suposta infecção intestinal. Ela ficou 3 dias no hospital com a medicação, aqueles sintomas deram uma melhorada, ela recebeu alta. Aí naquela semana ela começou a passar muito mal, pior do que estava, muito pior, muito, nunca vi ela daquele jeito, muito mal. Corremos para o hospital, os médicos examinaram daqui e dali, não conseguiram identificar e ela estava muito, muito, muito mal. E aí resolveram operar, vamos ter que abrir para ver o que é. Então foi aquela correria, as crianças pequenas, nós tínhamos um comércio na época, a Rosana me ajudava, e foi aquela loucura, ela se internou, vai ter que operar agora, né? Depois, foi uma cirurgia longa e um corte grande no abdômen. Depois da cirurgia, o médico falou para o meu sogro, se nós não abríssemos, ela não tinha mais 4 horas de vida. E o que ela tinha? Um apêndice suporado. Já estava, a gente sabe assim, muitos morrem na mesa de cirurgia, com cirurgia de apêndice, ele estoura na hora da cirurgia, e aquilo infecciona tudo por dentro e a pessoa morre. Foi um milagre que o médico, porque ela estava com todos os órgãos internos, todos tomados por infecção. Tiveram que fazer aquela lavagem interna, fizeram a cirurgia longa, ela ficou internada mais 15 dias, volta para casa, o médico disse, já está cicatrizando bem a ferida, já estava melhor, voltou para casa, perdeu muito peso, a Rosana chegou a pesar menos de 50 quilos, 45, se não. Então, mas dali uma semana, volta a febre alta, corremos para o hospital, os médicos examinam a Rosana e dizem, vamos ter que abrir de novo. Ela já estava toda tomada por infecção novamente, praticamente uma infecção generalizada. Estava morrendo de novo. E os médicos, vamos ter que abrir. Abriram novamente no mesmo corte. Só que dessa vez, aí ela ficou mais 12 dias no hospital, totalizando 30 dias. Só que dessa vez o médico disse, nós não podemos fechar o corte, nós temos que deixar aberto, porque essa cicatriz precisa cicatrizar de dentro para fora. Da outra vez cicatrizou por fora e por dentro não, então foi tomado pela infecção. E ela ficou inclusive com 2 drenos, porque tinha que drenar tudo que estava ali dentro. Ela fica mais 12 dias no hospital, tem alta, volta para casa ainda com o corte aberto, não totalmente cicatrizado. E eu precisei, quem cuidava dela, era eu mesmo, né? Não que eu não tenho muito problema com sangue, mas uma vez, eu lembro que eu fui socorrer um tio, caiu, bateu a cabeça, levei para o pronto-socorro. Enquanto eu estava esperando, entrou um pedreiro que tinha dado uma marretada no dedo, e abriu o dedo dele com a marreta. E eu vi o médico, eu fiquei ali de curioso, né? Vi o médico limpando o osso dele para fora. Aí eu comecei a passar mal, tive que sair, me deu uma tontura. E aí depois, novamente, agora eu tenho que enfrentar uma situação. A barriga da minha esposa aberta. Depois do banho, precisava fazer a limpeza toda, a asepsia, tinha que apertar para sair toda a secreção, cuidar, fazer curativo, isso todos os dias, todos os dias. O que eu tive que fazer? Eu tive que enfrentar. Tratam sem cuidado da ferida da filha do meu povo. Então não podia tratar sem cuidado, tinha que ter cuidado, tive que ter coragem para enfrentar essa ferida. Eu não podia dizer, não posso ver um corte, eu não posso ver sangue. Não, tive que enfrentar, a gente tem que enfrentar. As feridas que temos na nossa vida precisam ser enfrentadas com coragem. Só que eu não enfrentei sozinho, lógico. Quantas vezes eu fechava a loja, deixava as crianças com a minha sogra. Naquela época, 94, meus irmãos, acho que a maioria de vocês nem conheceu isso. Fralda de pano. Fralda de pano. Não tinha fralda descartável. Estava começando as fraldas descartáveis, mas eram muito caras. Nós não tínhamos condição
dois bebês. Era 2 fraldas para cada troca. Uma fralda só não dava conta de segurar. Então o varal lá de casa só tinha fralda, só a fralda. E tinha que lavar, e a gente passava as fraldas, e era todo aquele ritual. Então as crianças, a loja, os compromissos, mas eu ia à noite, todos os dias no hospital, e rezava o terço com a Rosana. Porque graças a Deus foi Nossa Senhora que resgatou a minha vida, me levou para Jesus. E ali, com confiança em Deus, através de Nossa Senhora, nós fomos sendo fortalecidos. Enquanto a família estava revoltada, queria processar o médico, processar o plano de saúde, nós estávamos em paz, alegres, felizes e rezando com Nossa Senhora, com Nossa Senhora. Porque a mensagem de Fátima tem a ver com a minha conversão. E ali então nós fomos suportando aquela dor, aquele momento difícil que nós estávamos passando. Depois ainda foram 6 meses de convalescência em casa, sem a Rosana poder pegar as crianças no colo, sem poder fazer força, sem poder fazer nada. Foi um período muito difícil da nossa vida, mas nós passamos, porque nós tivemos a coragem de tratar com cuidado dessas feridas. Então nós não podemos esconder nossas feridas, nós não podemos fugir das nossas feridas, meus irmãos, nós precisamos enfrentá-las com coragem. Porque muitas vezes aquilo que nós temos que enfrentar não são somente nossas fraquezas, nossas feridas, nossas mágoas. Aquilo que eu disse no início, nós temos que enfrentar uma batalha espiritual. É uma guerra espiritual. Veja o que o arcanjo Rafael disse para Tobias. Está lá no livro de Tobias, capítulo 6, versículo 16 e 17. Tobias 6, 16, 17. É o arcanjo Rafael dizendo para Tobias. O anjo respondeu-lhe: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus do seu coração e do seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não tem entendimento. Sobre estes, o demônio tem poder. Palavra do Senhor. Vejam, é uma verdade trazida pelo arcanjo Rafael. Ouve-me, e ele diz para nós hoje, meu povo, ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. É sobre quem se casa deixando Deus de lado, deixando-se guiar pelas suas paixões. Quem forma família deixando Deus de lado, o demônio toma conta. Eu sei que muitos de vocês estão pensando em construir uma família. Assim como eu também um dia pensei em construir uma família em Deus. Porque eu vi muitas brigas dos meus pais. Eu vivi muita discussão. Não tinha paz na minha casa. E eu disse para Deus, eu não quero esse modelo de família, eu quero uma família de Deus. E eu sei que muitos de vocês querem construir uma família em Deus. Então precisa prestar muita atenção nisso. Ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. É sobre quem se casa deixando Deus de lado. Então nós não podemos deixar Deus de lado. Ele precisa ser o arquiteto, o construtor, ele precisa ser o alicerce das nossas famílias, dos nossos matrimônios.
Nós temos que lutar pela família, meus irmãos. Em todas as esferas, aonde você está, na escola, na faculdade. As universidades hoje estão completamente degradadas por causa das ideologias. Nós precisamos devolver valores para a universidade, para a escola, para os professores. Chega de militância. Precisamos devolver dignidade aos nossos jovens e às famílias. Precisamos proteger a vida. Precisamos proteger o matrimônio e a família. Em todas as áreas, aonde você estiver. No campo econômico, social, político. Papa João Paulo II, na Familiares Consórcio, ele vai dizer que a família que não exerce a sua vocação política, ela vai ser vítima da sua omissão. Hoje no Brasil, infelizmente, nós estamos sendo vítimas de um sistema. Não é de um governo, é um sistema corrupto, que só faz as coisas contra a família, contra a vida, contra o matrimônio. Mas nós estamos sendo vítimas, porque as famílias do Brasil se omitiram. João Paulo II já tinha dito isso: as famílias que se omitem da sua vocação política, elas serão vítimas da sua omissão. Chega de sermos vítimas da nossa omissão, precisamos assumir a nossa vocação. E a partir daqueles que acreditam que com Deus tem jeito, nós vamos mudar o nosso país. E nós podemos mudar o mundo. Mas depende de nós. Nós não podemos achar, não, ele lá que tem que mudar o mundo. Não, sou eu. Quando eu rezo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Quando nós acolhemos o Espírito Santo, aí você pode perguntar, mas o que eu posso fazer para renovar a face da terra? Meus irmãos, aqui, olha, onde você está pisando. Esta face da terra, onde eu estou pisando, aonde eu estou, aonde eu vivo, na minha família, na minha comunidade, é esta face da terra que eu preciso transformar. Cada um de nós, onde você está, com a graça do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, você renova onde você está. E lógico, a nossa oração também chega longe. E renovareis a face da terra. Com as armas que Deus nos dá. Com a espada do Espírito. Com a armadura de Deus, e esta potência do Espírito Santo em cada um de nós, nós vamos transformar esta face da terra. Esse é o dever social das famílias, dito, exortado, por nada mais, nem menos, ninguém mais, ninguém menos do que o Papa da família, São João Paulo II. Eu disse para vocês que Nossa Senhora, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima está na história da minha conversão. Falei dos meus pais, da minha família, né, a quem sempre amei muito, rezo muito pela alma deles. Mas eu cresci nesse ambiente, e cresci um jovem, um adolescente, um jovem revoltado. Conheci um grande amigo, somos amigos até hoje. Iniciou a comunidade conosco, Aloísio do Nascimento. Deixo um grande abraço para ele. Está morando aqui do lado, Pindamonhangaba. Há 52 anos somos amigos. E
ele vinha de uma família de pais católicos, praticantes, e eu vinha dessa família desestruturada. E nós nos conhecemos na escola, com 8 anos de idade, no 2º ano primário. Deus, Ele coloca algumas amizades na nossa vida. Às vezes a gente acaba seguindo a amizade que não deveria, né? Mas lógico, nós também passamos por esse processo. Tem uma música antiga que diz: hoje o mundo oferece caminhos demais. Apesar do Aloysio ser de família católica, praticante, eu não, nós juntos começamos a ir para o caminho errado. Começamos a fumar, começamos a beber, bebia demais, né? Eu hoje não bebo nada de álcool já há mais de 35 anos, uns 36 anos. Eu costumo dizer assim, né, quando alguém me oferece uma taça de vinho, não faz mal você tomar uma taça de vinho, mas eu costumo dizer assim, Cleto, que até os 18 anos eu tomei toda a minha cota para o resto da vida, então eu não tenho mais direito. E Jesus me pediu isto. E eu acolhi o pedido de Jesus. Eu deixei completamente, porque eu bebia demais, de passar mal, de ficar caído. E a gente então entrou para isso, começamos a fumar, começamos a beber, os amigos da rua começaram a oferecer os primeiros cigarros de maconha, e isso eu estou falando lá na década de 80. Eu sei que vocês experimentaram coisas muito mais pesadas, enfrentaram coisas muito piores. Mas eu estou falando ali da década de 80, início da década de 80. 80, 81, 82. E nós vivíamos assim, o que alguns jovens chamam hoje de vida louca. Para nós era aquela vida louca. A gente saía tocando horror na rua, quebrava as coisas, vidraça, carro. O que a gente fazia arruaça na rua, bêbados, em cima de moto. Era assim a nossa vida, era a nossa alegria. E estava na bebida, no início das drogas. Quantas vezes misturamos comprimidos com bebida alcoólica e tudo mais. Mas aí, uma noite, nós estudávamos juntos. Sim, teve o fato de uma das nossas bebedeiras, o Aloysio não voltou para o trabalho. A mãe dele veio atrás dele, sabia que ele estava lá em casa, muito brava. E a partir daquele dia, o pai dele já falecido, Deus o tenha, grande José Antônio, ele proibiu a nossa amizade. Falou: não, o Ítalo te leva para o mau caminho, não quero mais você na casa dele, não quero mais ele aqui, vocês não podem mais se encontrar. José Antônio sempre foi muito firme, né? E nós conversávamos escondidos na escola, porque a gente estudava junto. As irmãs dele estudavam juntos conosco. E elas não podiam ver a gente junto, porque iam dedurar para o pai. A gente se encontrava atrás da escola para conversar, bater papo. E numa dessas noites, o Aloysio me fez um convite. Ele disse que os pais tinham lido a história de Nossa Senhora de Fátima. E no conjunto de todas aquelas aparições de Fátima, Nossa Senhora com Jesus revelam a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a devoção dos primeiros sábados do mês, onde tem a promessa de Nossa Senhora. E o Aloysio me explicava isto, que aqueles que rezassem o rosário no primeiro sábado do mês, durante 5 meses, confessassem, participassem da missa, comungassem, fizessem companhia a Nossa Senhora prometeu assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação daquela alma. Eu chamo aquela noite de a noite do golpe, né? Ultimamente a gente tem ouvido muito isso, né? Golpe que não é golpe. Mas aquela noite eu tentei dar um golpe em Nossa Senhora. Eu disse para o Aloysio, eu acreditei naquela mensagem, porque o Aloysio disse assim: os meus pais vão começar a rezar em casa no primeiro sábado do mês, o terço. Eu nem sabia que negócio era esse de terço. Mas eu acreditei que em 5 meses, uma vez só por mês, eu disse para o Luiz: eu vou lá, né? Cara de pau, né? Eu vou na sua casa, eu vou rezar o terço, é 5 meses só.
Seu pai vai ver a gente rezando o terço junto, vai deixar a gente ser amigo de novo, e Nossa Senhora alcança a salvação para nós, a gente continua a vida que está levando, e quando for velho, a gente vai para a igreja. Foi isso que a gente combinou naquela noite. E hoje nós estamos aqui, né, velhinho? Os dois velhinhos de 60 anos, né? Fizemos 60 esse ano, mas graças a Deus, já estamos na igreja há muitos anos, né? Já estamos na igreja há muitos anos. Mas eu fui, cara de pau, né, na casa do Aloísio, para rezar o terço. E naquele ano de 82 entramos na Legião de Maria, no grupo de jovens, mas por causa do pai do Aloísio. Ele, a Rosana entrou, as irmãs dele, o irmão da Rosana. Nós não namorávamos ainda, mas mais por causa do pai do Aloísio. A Legião de Maria reza muitos terços nas casas, e nós íamos, mas a gente bagunçava, a gente aprontava tudo, levava bronca toda hora. Mas olha, aqueles terços mal rezados, aquele desejo que aos poucos começou a vir no meu coração, um desejo de oração, não era muito grande, mas eu estudava à noite, aí voltava, deitava na cama, fiz um compromisso com Nossa Senhora, acho que ela falou, lá vem outro golpe, né? Eu disse para ela, mãe, eu vou tentar rezar nessa semana 10 do terço, 10, só 10, né? E eu tentava, né? Eu tentava rezar 10 do terço, 10 só, né? Só 10. Só que eu acabava dormindo na segunda, terceira Ave Maria. E eu queria naquela semana rezar 10, na outra semana rezar 2 e assim por diante, até conseguir o feito olímpico de rezar um terço inteiro. Mas eu dormia. Na Legião de Maria, aqueles terços mal rezados, mas Nossa Senhora é uma mãe que nos ama. Tem aqui até a imagem dela, né? E é justamente uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Deve ter o seu coração aqui, né? Aqui. Esta mãe que nos ama é a mãe de todos nós. A mãe de todos nós. Ela aceitou aqueles terços mal rezados, aquelas Ave Marias mal rezadas, mas o terço foi a corda, eu costumo dizer, foi a corda que Nossa Senhora usou para me tirar daquela lama de pecado que nós estávamos, daquela vida que nós estávamos levando, e foi aumentando esse meu desejo de oração, essa minha devoção a Nossa Senhora, esse meu amor a Nossa Senhora, até o ponto em que, em um dado momento, eu sentia que estava faltando alguma coisa ainda. Está faltando alguma coisa. E essa coisa era o Espírito Santo. E aí recebemos um outro convite. Olha como é importante convidar as pessoas. A cozinheira do nosso pároco convidou os pais do Aloísio para participar de um seminário de vida no Espírito e de uma experiência de oração. O Aloísio foi, os pais dele foram. Porque naquele ano eu não consegui participar de tudo, porque eu estava servindo o exército. Então, por conta das escalas e tudo, eu não consegui acompanhar. Aí o Aloísio vai para a experiência de oração, ele volta transformado, curado, maravilhado. Quando eu vejo o Aloísio voltando daquele jeito, transformado na sua vida, eu disse, eu quero isso para mim. E pude no ano seguinte, 84, começamos a caminhar em grupo de oração. Aí fiz um pequeno seminário naquele ano, e no ano seguinte fiz o seminário inteiro de vida no Espírito, a experiência de oração, e no dia 26 de maio de 85, quando as pessoas no final daquela experiência rezaram por mim, eu fui batizado no Espírito Santo, recebi esta efusão do Espírito Santo que transformou definitivamente a minha vida. Só o Espírito Santo tem esse poder de transformar as nossas vidas, de nos ajudar a vencer todo o mal. Eu quero
duas passagens finais, citar João Paulo II e o Catecismo da Igreja Católica. Todas essas passagens estão no livro E a Família, Como Vai. João Paulo II, aqui nós vamos falar sobre a batalha final. E as batalhas. Né? A vitória definitiva sobre o mal. João Paulo II diz assim, isso foi num livro que foi escrito sobre ele falando as memórias dele, memória e identidade. Quem pode pôr um limite definitivo ao mal é precisamente Deus, que é a justiça por essência, sendo aquele que premia o bem e castiga o mal em perfeita harmonia com a realidade. Então, meus irmãos, esta é uma verdade que nós precisamos assumir. Quem vai pôr um limite, um fim definitivo ao mal é Deus. E Ele vai premiar os bons e vai castigar os maus. Vai castigar todo o mal e premiar todo o bem. E o Catecismo da Igreja Católica diz assim, portanto, o reino, que é o reino de Deus, não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente. Não vai ser pelos nossos esforços que nós vamos vencer o mal. Os esforços da igreja, não que a gente não tenha que se esforçar, mas não é esse esforço humano que vai trazer a vitória final. Mas, continua o catecismo, por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará a sua esposa, que é a igreja, descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico desse mundo que passa. Amém? Temos que crer nisso, meus irmãos. E para crer nisso nós precisamos daquele que nos deu o dom da fé, daquele que nos dá todos os dons, daquele que nos dá todos os carismas, daquele que nos deu o carisma Sagrada Família, daquele que deu a vocês o carisma Canção Nova, o carisma Shalom, o carisma Obra Lumen. Nós precisamos da graça do Espírito Santo. Vamos nos preparando? Vamos clamar esse Espírito Santo sobre nós. Convido você a ficar em pé. Abre seu coração. Abre seus braços e diz: vem, Espírito Santo. Transforma definitivamente a minha vida. Eu quero construir uma família em Deus, porque com Deus tem jeito. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a minha família, vem sobre todos os meus familiares, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha mente, vem sobre o meu coração, vem sobre o meu corpo. Quando Deus entra com o seu Espírito Santo, todo o mal é obrigado a sair, queira ou não queira, o mal sai. Quantas vezes viu o Padre Jonas dizendo, cada Ave Maria do terço é um passo que o demônio dá para longe da sua vida. E se você reza o terço todos os dias, são 50 Ave Marias, são 50 passos cada dia que o inimigo se afasta de você. Então não tenha medo de enfrentar essa batalha, mas precisamos da força do alto, que é o Espírito Santo. Cantemos com o coração aberto. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde, falar em mim, Espírito Santo, vinde, falar em mim, Espírito Santo, vinde, orar.
Espírito Santo, vinde. Orar Ora Erga em os seus mim. braços, vinde curar. Vinde curar, libertar vinde nossos libertar corações nossos corações de toda opressão. Vinde Vinde transformar, incendiar. incendiar, Traz fogo do traz céu neste fogo do lugar. céu neste lugar. Incendeia, Espírito Santo, nossas vidas. Incendeia.